Tudo fica mexendo. Olá pessoal, boa noite. Que o Eterno abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo, esteja sobre a vida de cada um. Paz que é fundamental para que nós venhamos ter uma vida abençoada e de qualidade. Sem paz não dá para a gente ter uma vida de qualidade, não é, minha rainha? Tem como ter uma vida sem paz, de qualidade? É por isso que esse programa aqui, né, que é a live da família, Família Unida, Qualidade de vida. com o seu irmão em Cristo Jesus, Aguinaldo de Souza. E a Triana Alves. Boa noite, pessoal. Boa noite, que o Eterno abençoe grandemente. Conforme está o título aí, pessoal, olha, tu tens fé para isto? Olha, você deve estar curioso, né? Porque é uma pergunta interessante. Você tem fé para isso? Fica até o final da live que vocês vão entender um pouco mais sobre esse assunto. A Conceição, lá, Conceição, que até te abençoe grandemente, né? E fica até o final da live, compartilha essa live, envia para os seus colegas, os seus amigos. Se for conteúdo relevante, manda para as pessoas, tá bom? Se você tem um casamento abençoado, olha, essa live também é para você. Para que o casamento venha ficar mais abençoado. Está namorando? O seu namoro já é abençoado. Então, essa live também é para você. Para ficar mais abençoado. E quanto mais oração e quanto mais bênção, mais a nossa vida ela cresce. A gente passa a ter mais paz, ter uma qualidade de vida, mais entendimento, sabedoria, conhecimento, discernimento das coisas espirituais. Eita. E se de repente você tem um casamento destruído, aí sim que essa live é para você mesmo. Muitas vezes você fez a escolha errada. Mas já foi feita a escolha, pessoal. Acabou-se. Eu fiz a escolha errada, eu casei com a mulher errada. Já foi, acabou. Eu casei com o homem errado, já foi, acabou. Tu tem que aguentar agora a mala toda a vida. Já escolheu, né? Você não pode largar, não pode abandonar, porque o Senhor Jesus não aprova, é pecado você abandonar o marido ou a esposa, né? No caso da viuvez, então você está livre, né? O marido fez o favor de morrer, a mulher fez o favor de morrer. E te deixou livre. Favor. Te deixou livre, o infeliz, né? Mas se está vivo, então você tem que orar a Deus para que Deus possa transformar. Mas eu quero expor aqui nesse momento uma situação bíblica muito interessante. É por isso que eu pus o título aí. Tu tens fé para isso? Tem homens que conseguem dar tudo por conta de uma mulher. Ele trabalha, ele faz isso, ele faz aquilo, para poder ter uma família abençoada segundo a cabeça dele, né? Ele vai ter uma família super abençoada, né? Aí a pergunta é, você tem fé para isso, para esse tipo de coisa? Eu estou falando de Jacó, pessoal. Jacó está lá em Gênesis capítulo 29 em diante, vai falar sobre a história de Jacó. Jacó chega, só para você entender aqui, eu vou resumir toda a história. É melhor. Porque é longa, a conversa é longa e a fofoca é grande, né? Eu vou resumir a história. Jacó, ele vai para uma cidade, para um lugar chamado Arã para a casa do seu tio Labão. Ali quando Jacó chega próximo da cidade, tem ali um poço onde o povo dava água, as ovelhas, os animais que estavam com sede, o povo dava água daquele poço ali. Havia uma grande pedra que tinha que remover aquela pedra ali para que ninguém viesse roubar água, tal, etc. Então, chegou um momento que Jacó conheceu ali uma dona chamada Raquel. Ele se encantou por essa dona. Olha, ficou gamado por essa tal de Raquel. Acompanha depois lá em Gênesis 29 em diante, você vai entender o que eu estou falando. Ele ficou gamado porque a Bíblia vai dizer que Raquel ela era bonita. Raquel era uma mulher bem apanhada, bem vistosa, bonita. Eu não sei se a bicha era bonita. Eu não sei se ela era bonita os olhos, a boca, ou era o corpo que ele se agradou. Se Jacó era meio sem vergonha, eu entendo que era o corpo. A bicha era bem apanhada. E aí, sabe, bem arrumada. E aí ele falou, vou peça daqui que eu quero mesmo. Vou, né? Passar foi essa que eu quero mesmo. Então ele gamou naquela menina. E aí ele foi para a casa do pai dela, que era tio dele. Então quando chega lá, olha só o sacrifício de Jacó. Jacó propõe ali para Labão o seguinte, olha, eu vou trabalhar 7 anos de graça para você. Tem fé para isso? 7 anos. Jacó trabalhou por conta de uma mulher que era agradável aos olhos dele. Ele queria a qualquer custo. Ele não queria saber como que ela era, se ela era nocega, se era uma mala sem alça, se ela era estéril, se não era. Ele não queria nem saber. Eu vou trabalhar 7 anos e pronto.
Era a fé dele, eu não tenho fé. Ele quer aquele pronto. Ele quer aquele pronto, deixa ele sofrer, deixa ele trabalhar 7 anos. Eu não tenho fé. Eu não tenho. Eu não tenho. 7 anos. Sim, não. Foi 7 meses para te conquistar, não foi nem 7 anos. Foi 7 meses, eu acho. Aí vai lá, 7 meses, vai lá, mas 7 anos. Eu não sei não. Eu não trabalhei para o pai dela, não. Eu trabalhei para mim mesmo na época, né? E conquistou, você tem que trabalhar para ninguém. Ou seja, 7 anos ele trabalhou ali pela tal de Raquel, pela deusa, pela musa dele. Ele trabalhou, ele fez um sacrifício para poder conquistar essa amada mulher. E após 7 anos, então ele chega para Labão e fala, olha, eu quero o meu prêmio porque eu trabalhei 7 anos. Combinado, né? O combinado, né, cara? Combinado, né? O que é combinado é justo, né? Ele fez a parte dele e o outro tinha que cumprir com O pai da mãe tinha que cumprir, na verdade, tinha que cumprir. com a palavra. Então, depois de 7 anos, a Bíblia vai dizer que ele trabalhou 7 anos como se fosse 7 dias. De tão gamado que ele estava. Pensa no amor da gota. Pensa, velho. 7 anos. Ele trabalhou. Tá decidido, né? Tá decidido. Essa que eu quero. Essa que eu quero. Essa dona aqui, eu acho que ele nem dormia direito. E quando dormia, sonhava com ela. No cochilo do meio-dia, sonhava com ela. No cochilo da tarde, ele sonhava com ela. Durante a noite inteira, ele sonhava com ela. Não é possível. O cara me trabalhar 7 anos, sabe, mais de 2.000 dias aí, para poder, como se fosse uma semana, como se fosse 7 dias, o amor era grande. Aí, o que acontece? Quando chega no dia do casório, aí Labão reúne uma galera, faz um banquete ali, provavelmente deve ter tido alguma birita, não é possível, um vinho, alguma coisa. Era uma festa de casamento. Festa sem bebida. Eu entendo isso. Tu já viu uma festa que não tem bebida? Aí só festa de crente, é diferente. É o nosso caso, né? Mas tem coca, né? Tem uma Fanta, tem um negócio, aquilo outro. Mas naquela época não era diferente. O vinho era uma bebida. Bebe suco. Mas naquela época era o vinho era uma bebida típica. Sim. Na verdade, do local. Entendeu? Então havia ali o vinho e beberam tal, para de lá, para de cá. A noiva não podia ver o rosto da noiva. Alguém que Labão fez? Não viu o rosto da noiva. Por isso que dá aquele rolo todo que eu vou falar pro pessoal. Ah, sim. Né? É isso, é verdade. Não podia ver o rosto da noiva. Então, o que acontece? Aí Labão chama aquela galera, faz aquele banquete ali, né? Deu osso para Jacó no mínimo, Jacó ficou mais para lá do que para cá. Né? Foi enganado. Foi enganado. Enganou e foi enganado, né? Ele estava com a própria moeda ali. E chega de noite, ele fala, tá aí sua mulher. Tá aqui tua mulher. Pegou Raquel, escondeu Raquel, colocou Raquel na moita, deixou guardada. Aí pegou a Lia, ou Leia, tá no mesmo, tá, pessoal? Uma questão só de pronúncia. Pegou a Leia e deu para ele, falou, tá aqui tua mulher. Ou pelo todo o contexto, ele dá vida achando que era Raquel. No escuro do cão, imagina, no escuro do cão. Porque não tinha luz, não tinha energia. Só aquele candeeiro lá, aquele negócio lá, se é que estava funcionando. Eu acho que meu gás em cima do candeeiro. Imaginando assim. Imagina a cena do candeeiro ali. Aí ele deu para ele, deu a serva e deu a esposa, a Leia. Aí chegou de noite, ele fez o quê? Passou a régua na Leia, acreditando que era quem? Que era Raquel. Que era Raquel. Imagina, fez aquela farra toda, aquele movimento todo ali, estou feliz da vida, pronto, agora eu acertei na Mega Sena, pronto, agora eu sou um homem feliz. Quando chega de noite... Era correta, né? Porque ele geralmente diz que quem bebe muito não funciona. Ah, não, mas a Jacó, a conversa era outra, não tem negócio não. Não, ali, não é esse nome de hoje não, que eu vou te contar uma vergonha, não misericórdia. Aí chega de manhã, quando ela tira, ficou de dia, né, vai ver, né? Aí tira ela descabelada, quando olha, misericórdia. Lia, a Bíblia vai dizer que ela tinha os olhos tenros, eu não sei se era zaroia, se ela era atravessada, como que era a situação. Eu não sei. Eu só sei que ele não se agradava dela, porque o amor da vida dele era Raquel. Então ele ficou decepcionado. Quando ele viu que tinha passado a régua na outra, que não tinha nada a ver. Ele falou, rapaz, o que é que eu fiz? Misericórdia, eu não vi a caca que eu fiz. Só tem um detalhe, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, ele, na verdade, ele não estava vendo nada. Então o coração não sentiu nada. O coração não sentiu nada. Ele falou, não, isso aqui é minha amada Raquel aqui, né? Da minha vida. Pois é. Quando chega de manhã, quando ele olha a Leia.
Aí ele fala, rapaz, eu fui enganado. Aí chega lá no sogro dele e fala, poxa, Labão, tá de brincadeira comigo um negócio desse, né? Você me enganou. Aí Labão vai e fala, olha, o que acontece aqui é nosso costume do nosso povo que primeiro o pai, ele vem a dar a filha mais velha. Porque se o pai der a filha, faz sentido. Imagina se o pai... Sim, mas aí ele tinha que ter falado antes, né? Ele foi malandro. Ele foi ligeiro, sei que ele foi ligeiro, né? Ele foi ligeiro. Mas o que acontece? Aí ele fala, olha, aqui é do nosso costume, do nosso povo, é de dar a mais velha e ficar com a mais nova. Porque se ele desse a mais nova, a velha fica pra titia. Na verdade, faz sentido, faz sentido. Então, ele deu a mais velha, né? Deu a mais velha, porque a Raquel era mais jovem. E ele estava justamente de olho aonde? Da mais jovem. O camarada é ligeiro. Falou, eu não quero a velha, não. Eu quero a nova porque a nova é mais melhor de boa. Então eu quero a nova, eu não quero a velha. É mais bonita, mais bem apanhada, eu quero essa. Então ele foi enganado. Ele falou, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Aí ele falou, trabalho. Por isso daí, então já não seria mais 7, são 14 anos por uma mulher. Tu tem fé para isso? Para trabalhar 14 anos, para ter a tua amada princesa, amada rainha, rapaz, é muita fé. A bicha era muito bonita, eu imagino a beleza dessa mulher. Só que tem um detalhe. Jacó, ele estava sendo enganado pelos próprios olhos do seu coração. Quando a gente olha a história de Raquel, então a gente entende que ela era uma mulher idólatra. Na saída de Padã Arã para a casa do pai de Jacó, então a Raquel rouba os ídolos do seu pai para levar também. Então eu entendo que uma mulher que rouba ídolos, digamos, só para você entender, uns santezinhos, umas imagenzinhas, ela roubou, colocou ali em um saco, colocou embaixo no animal, então, para poder levar. Se ela roubou isso, é para transportar. Se ela levou isso, é porque ela havia uma idolatria relacionada àqueles ídolos. Porque por mais que fosse de ouro ou qualquer outro material, ela não iria roubar só porque era de ouro. Acima de tudo isso, havia uma idolatria com aqueles falsos ídolos, com aqueles ídolos que não tinham nem o poder de fazer nada. Então, quando Jacó casa depois com Raquel, começam então as mulheres terem filhos. E você vê que os filhos começaram a vir da parte de Leia. Inclusive Judá veio da parte de Leia, de onde se originou futuramente ali o Senhor Jesus. Então tudo começou ali do jeito que Deus queria. Porque muitas vezes para a nossa vida a gente quer uma coisa, mas Deus não quer, porque Deus sabe, pessoal. Não adianta você insistir, você que está nos ouvindo nesse momento, que está querendo casar muitas vezes, está insistindo, batendo na mesma tecla. Eu vou casar com ela, porque a bicha é bonita demais da conta. Eu vou casar com ele, porque o camarada ele parece aí um ator de Hollywood, não sei, alguém muito famoso ali, o Brad não sei das quantas, ou qualquer outro ator. Ela fica cega com a beleza daquele homem, com a beleza daquela mulher. Faz de tudo, sabe? Dá de tudo. Se possível, trabalha até de graça, como Jacó fez ali 7 anos, por uma mulher para poder ter um homem belo, um homem bonito. Mas não era o propósito de Deus para Jacó. Jacó tinha um propósito de vida. Deus tinha outro propósito para a vida de Jacó. E o que tem que prevalecer em nossa vida não é o nosso propósito de vida para com uma outra pessoa, e sim o propósito de Deus para com a gente e uma outra pessoa, quando eu falo de vida sentimental. Você vê que quando ele se casou, quando ele descobriu que era Leia, que ele tinha dormido com ela, que ele tinha passado a foice nela, ele ficou decepcionado. Porque ele falou, não, eu quero Raquel, eu não quero Leia. Então, ele ficou triste e revoltado, porque ele não queria aceitar o propósito de Deus para a vida dele. Era propósito de Deus que ele se casasse com Leia. Era propósito de Deus que ele viesse ter uma família abençoada com Leia. Mas ele insistiu, eu não quero essa. Eu não posso abandoná-la, mas eu quero a Raquel. E a todo custo trabalhou mais 7 anos por alguém que era um idólatra, porque Raquel, nela habitava a idolatria, e Raquel habitava uma série de coisas que não agradavam a Deus, a saber, por exemplo, que ela era estéril, por conta de que não agradara a Deus. Por isso que Deus falou,
é Leia que eu escolho. E ele falou, não, é Raquel que eu quero. Então nós temos que ter discernimento, minha rainha. Exatamente. Sabe, muitas vezes orar antes de Pedir uma direção, né? pedir a direção a Deus. Antes de falar, eu quero isso, você bate na tecla. Ah, ele é muito bonita, ele é o amor da minha vida, eu quero ele, eu vou esperar 10 anos para casar com ele, para casar com ela. Mas a pergunta é propósito de Deus? Aquilo para a tua vida? Ou é seu propósito de vida? Porque o que tem que prevalecer não é o propósito seu para a sua vida, é o propósito de Deus para a sua vida. Deus escolheu muito bem quando escolheu Leia para poder ter filhos de Jacó. Ele sabia, ele conhecia o coração dela. Porém, ele viu uma mulher, aos olhos dele não era bonita. Não era. É tanto que a Bíblia fala que ela tinha olhos terros, e a Raquel, a sua irmã, no entanto, ela era maravilhosa. Ele falou, não, eu quero o que é melhor. Eu não vou trocar, por exemplo, um feijão maduro por um feijão estragado, podre, não vou querer. Na cabeça dele, a outra estava podre porque era feia, pelo contrário. A outra estava muito bem, do jeito que ela era. Havia uma sinceridade nela. Essa sinceridade Raquel não tinha. Quem roubou os ídolos do pai não foi Leia, foi a Raquel. Então nós não podemos nos enganar, pessoal. E depois que casa, aí já era. Acabou, ele teve que viver com a Leia a vida toda. Não foi do gosto dele. A Leia teve um filho, 2 filhos, Depois 3 vem as filhos, bagagens. 4 Ele filhos. querendo ou não. E ela sempre falava, ele agora vai me amar, ele agora vai me amar, ele agora vai me amar, ele agora vai me amar. Ele não a amou, mas teve um monte de filho com ela, né? Ele poderia não amar, mas o bicho... Já deu os diplomas, certificados. Foi 4 diplomas, só na parte de Leia teve 4 diplomas aí. Pois é. Mesmo assim, a Bíblia vai dizer que ele não a amou, porque ele queria a Raquel. Só que Deus amava mais a Leia do que a Raquel, pela sinceridade de Leia, e Raquel, pela sua idolatria, ele não a aprovou. Depois Raquel teve filho, mas não teve quase nada de filho. Quase nenhum. Ela teve inveja da sua irmã, porque dava filhos a Jacó. Porque o propósito de Deus era com Leia e não com Raquel. O propósito de Deus... É tanto que ela ficou revoltada, né? Ficou doidinha varrida de jogar pedra na lua. Ela ficou, porque ela ficou chateada pelo seguinte, porque ela falou, não tá certo isso. Não tá, eu tenho que, vai ter que ter filho meu também. Aí ela foi e deu a concubina, né, que é a empregada ali mais próxima, ela deu. Mas antes disso ela falou o quê? Ela falou... Ela foi com inveja do irmão. Sim, não, mas ela falou... É que eu não tô lembrando direito. Não tem pouco, ela falou, não posso, não lembro agora não, mas ela ficou chateada, ficou revoltada. Ela falou assim que ele tinha que dar filho para ela. Tinha que dar filho, senão eu morro. Aí Jacó falou, eu sou Deus? Foi eu que serrei tomado, foi eu que deixei você ficar estéril? Briga com Deus, reclama com Deus. Porque ela era problemática. O problema dela era ela e Deus. E Deus não queria alguém problemático do lado dela. Ou seja, quando Deus tem um propósito, não adianta você discutir, querer brigar, falar assim, não, eu não quero isso, eu quero aquilo. Não adianta. Não adianta. É propósito de Deus. Então aprenda a orar para que você não venha fazer uma má escolha, acreditando que a escolha é certa. E às vezes não é. Jacó falou, eu quero Raquel. Essa daí eu trabalho 7 anos, trabalho para tudo, mas eu quero Raquel. E a mulher queria dar filhos a ele, descendência a ele, semente da parte dele, era Leia. Deus tinha propósito na vida de Leia. Então você tem que conseguir alguém, você tem que amar alguém, você tem que conquistar alguém que Deus tenha propósito na vida dela. O propósito de Deus para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, ele tem que estar com os dois. Exatamente. Porque senão vai dar tudo errado. Não adianta um querer ir para um canto e se o outro não estiver ali no mesmo propósito, né? Tem que ter um Porque aí vai ficar, um vai para lá e outro fica puxando para cá. Ele vai para lá e puxando para cá. Jacó veio de uma família de crente. Abraão era um homem crente. Isaac era um homem crente. Então veio de uma família de crente. Aí veio a parte de Labão, porque o pai de Abraão já era um discreto, era um idólatra. Essa descendência já veio lá de Naor.
Eles pegaram aquela raiz e trouxe até ali a época de Labão. Então se encontra o crente Jacó, meio rebelde, meio bruto, porque fez aquela malandragem com o irmão, aquela parafernália toda, não é verdade? Então encontra-se o crente Jacó, queira ou não, veio de uma descendência de crente, uma pessoa incrédula. Só que dentro da casa, onde havia incrédulos, também havia uma pessoa que temia ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, que era Leia, que tinha respeito para com Deus. No entanto, sabemos que Raquel não tinha esse respeito, ao ponto que ela roubou os ídolos do pai. O pai tinha ídolos. O pai do pai dela tinha ídolos. A beleza dela enganou ele. E quantas pessoas não têm sido enganadas pela beleza? Você olha aquela mulher e fala, essa que eu quero. Você morre por aquela mulher. O homem também. De igual modo, a mulher fala, não, é esse aí que eu quero. Olha os olhos do cara. Os olhos azul. Parece uma bila. Sabe? Parece uma bila. É esse que eu quero. Eu não abro mão desse. Mas será que é propósito de Deus para a sua vida? É por isso que temos que orar a Deus. Deus incomoda, Deus fala. Não fique encegueirado, sabe? Falando, eu vou querer, eu quero. A pessoa é bacana, né? A pessoa é bacana, mas... E depois que casar? Teme a Deus a pessoa? Primeira pergunta, a pessoa é bacana. Tá, mas teme a Deus? Ah, poxa, senhor Dinaldo, dona Adriana, mas como que eu vou saber se a pessoa teme a Deus? Como você vai saber? É claro, tem inúmeras brechas, inúmeras coisas que você consegue ver, diagnosticar se a pessoa teme ou não a Deus. Se a pessoa teme a Deus, vai dar certo contigo. Se não teme a Deus, vai ter problemas. Porque por mais que Jacó, ele amou Raquel, tudo bem, ele foi lá e passou a foice em Raquel. Só que Raquel tinha um problema dela oculto. Já a Leia era uma mulher que não tinha problemas de oculto. Ela era uma mulher não só de um semblante diferente, como de uma sinceridade totalmente diferente. Ela tinha um caráter totalmente diferente da sua irmã Raquel, filha do mesmo pai. Morava na mesma casa, mas servia a deuses diferentes. Porque não há... Aliás, nem todo mundo é igual. Ninguém é igual a ninguém. Com certeza não. Se for gêmeo, aí é diferente. Pode ter duas irmãs ou dois irmãos. Gêmeos. Um tem uma fé, outro tem outra fé. Um tem um propósito, o outro tem outro propósito. E esse propósito tem que estar pautado na palavra de Deus para que eu não venha lá com os burros na água e tenha um casamento destruído. Foi uma guerra dessas duas mulheres. Uma guerra de desgosto, uma guerra de solidão. Só não houve tragédia entre elas, mas foi uma guerra de teiba. E uma dá concubina para o marido, a outra dá concubina para o marido, aquela briga para poder ter mais filho. Quem está enchendo o buchinho era Jacó. Jacó feliz da vida, né? Jacó vivia com os olhos limpos. Jacó não tinha nem tempo de sujar os olhos com outras mulheres, porque ele tinha 4 enchendo a paciência dele. Dá para tu? Tem fé para isso? Então, é isso que eu tenho que entender. Porque, na maioria das vezes, as nossas decisões má tomada, arrumamos problemas e dor de cabeça para a nossa vida, que pode nos cercar uma vida toda. Então Jacó, ele não pensou. Ele não pensou para agir. Ele agiu sem pensar. Ele olhou a beleza, não fiscalizou, ele não observou do que Raquel gostava, do que Lia gostava, ele só falou, eu quero Raquel, pronto, acabou-se. Por ele quebrou a cara quando o pai falou, não, aqui a gente dá uma mais velha. Aí eu trabalho de mais 7 anos comigo, eu te dou a mais nova. E assim ele fez. Ele poderia ter sido feliz com Lia, ou Leia, está no mesmo. Mas não, ele queria Raquel. Só que a Bíblia também não vai falar que ele foi feliz com Raquel. Porque para ser feliz com uma mulher idólatra, é difícil. O homem que é crente, ser feliz com uma mulher descrente, não é fácil. É a mesma coisa de eu estar dentro da igreja, eu ser crente e minha mulher não ser crente. É complicado? É complicado. Imagina eu crente, Edinaldo, eu crente, a minha esposa não crente. Aí está aqui a minha esposa com os ídolos dela, que não tem poder de fazer nada. E eu sirvo ao Todo-Poderoso, ou vice-versa, entendeu? É só trocar aí os lados, é tudo igual. Olha só a tribulação que não é. A minha esposa, a mulher de Deus... foi morar junto certinho, né? Os seus...
eu tinha as minhas crenças, né, que não me levavam a nada, mas não estou aqui para falar disso também, não é verdade? E porque a ideia não é essa, a ideia é abençoar os casais, sejam casais crentes ou casais não crentes. A gente só está falando de uma escolha má, que foi a que Jacó fez, porque era propósito dele, e não de Deus para a vida de Jacó. E o propósito não tem que partir tão somente de nós, o propósito tem que partir de Deus. Se Deus tem propósito, vai arrebentar. Se Deus não tem propósito, você vai ser arrebentado. Então não temos que teimar contra Deus, não temos que ir contra Deus. Nós temos que ter comunhão com Deus. Querer aquilo que Deus quer, ou melhor, aceitar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Com certeza Deus falou com Jacó e falou, Jacó, não é isso que eu quero para você. Mas ele falou, mas eu não. Mas é o que eu quero. É o que eu quero. Eu não vou casar com o senhor, eu vou casar com ela. Então tá bom, então cara, então vai, trabalha mais 7 anos. E tu vai ver que ela não é aquilo que tu pensa que é. E ele descobriu posteriormente que não era aquilo. De cara, quando houve a reclamação por ela ser estéril, que ela vai falar, se tu não me der filho, eu morro. Eu vou passar a festa dela todo dia. Ela não tinha filho, a culpa é de quem? Tu estava lá? Não, mas agora eu sou neto. Mas o que acontece? Ela não estava no nosso. Eu não acho, velho. Era neto de Abraão, não era qualquer coisa, não. Ou seja, Abraão estava com 100 anos, estava menino. Né? Então Jacó não está muito longe também dessa realidade. Os cabras daquela época eram as cabras mais comendo rapadura com farinha, era outra coisa. Ou seja, então Jacó fez uma má escolha. E essa má escolha ele descobriu depois. Ele descobriu, ele falou, eu não sou Deus não, Raquel. Tu quer brigar, tu briga com Deus. Foi Deus que te proibiu de ter filhos. Mas por que Deus fechou a madre dela? Por que Deus não deixou ela ter filhos? Porque havia problema. E depois Deus permitiu que ela tivesse, por qual motivo eu desconheço, porque ela não fez nada diferente para Deus, ela não sacrificou para Deus, ela não pegou a vida dela e entregou para Deus, porque se ela tivesse feito isso, ela não teria pego as imagens dos pais e teria levado escondido os ídolos que ela colocou numa sacola, no bisaco, sei lá o que ela colocou, e guardou. Ela não teria feito isso. Então nós temos que pensar muito bem em nossas escolhas, para que nós vamos ter uma ressaca daquelas que nós nem pensamos em ter. Bebida forte, ressaca grande. Então temos que ficar atentos com essas coisas para não quebrar a cara. Aí eu me pergunto, você tem fé para isso? Para trabalhar tanto assim, fazer uma escolha errada? Então temos que pensar. Não é verdade, minha rainha? Exatamente. O que é que você tem a me dizer sobre isso? Você vai ficar só sentada sem falar nada para o povo? Para aconselhar as mulheres? Não tem muito o que falar, você já falou. Fala uma coisa para as mulheres. Não é verdade? Não tem mulher que se engana à toa? Tem. Porque o rapaz é... Não, porque assim, tem delas que o homem se esconde, né? Usa a capinha, né? Quando tá namorando é uma coisa, vamos tal lugar, vamos fazer isso, se programa para isso, para aquilo, outro. Quando casa, aí o jogo vira, não posso isso, não posso aquilo, porque eu não tenho isso, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. E aí você casa com uma pessoa enganada. E a mulher só quer atenção, né? Exatamente. Na maioria das vezes ela só quer atenção, ela não quer o teu dinheiro, ela não está nem preocupada. Que é a atenção e a amizade, né? Atenção e amizade. E às vezes é um defeito nosso, acho que da maioria dos homens, é de querer trabalhar para dar o melhor para a família. Não está errado. Não está errado, mas porém, muitas vezes isso atrapalha o relacionamento. Que a mulher ela nem sempre deseja o melhor. Ela quer se sentir melhor, é diferente. Desejar melhor é uma coisa. E querer se sentir, estar bem, estar melhor, é outra coisa. É outra história. É outra história. A mulher só quer isso muitas vezes. E nós homens, em nossa... E não paga nada. É de graça. É de graça. É de graça. Sai, passeia. Sabe, para que venha fortalecer o relacionamento. Para que não venha ser frustrado como Jacó foi em sua escolha. Ele foi enganado. Mas não foi Labão que simplesmente enganou ele. Era propósito de Deus para a vida de Jacó. Através de Léia nasceu então Judá, que veio ali posteriormente o Senhor Jesus, um pouco mais para frente. Então vamos pensar muito bem, antes de tomar as nossas decisões, antes de escolher, pedir direção a Deus,
para que nós não venhamos trabalhar de graça, trabalhar em vão, ter um casamento de 5, 10 anos e falar, puxa, eu trabalhei todo esse tempo para isso, para nada. Descobri que não é isso que eu quero. Descobri que eu fiz uma escolha errada e essa escolha tem me atormentado e me atrapalhado toda uma vida. E Jacó, com certeza, por mais que fosse um homem macho, ele foi um homem frustrado por conta dessa teimosia dele. Deus tinha um propósito para ele, mas ele queria seguir os seus caminhos, os seus propósitos, e a sua mente. E ele assim o fez, escolheu, e por isso teve os problemas que teve. Uma família conturbada, uma família com problemas, se você ler posteriormente, foi uma família que teve muitos problemas. Com os seus filhos ali, com suas mulheres, foi uma família cheia de problemas. Então vamos aprender a escolher, não é verdade, minha rainha? Exatamente. Escolher para fazer uma escolha certa e não fazer a escolha que Jacó fez. Pra não ter que trabalhar 10 anos ou 11 anos, sei lá quantos anos, se arrependendo. Tem fé para isso? Então eu, particularmente, eu não tenho fé para isso. Eu fiz a minha escolha e deu certo e era propósito de Deus, porque aparentemente nem parecia, mas era propósito de Deus. Deus estava no negócio, eu nem o servia, mas ele já estava no negócio. Ainda que você não sirva a Deus, sabe? E se você entrega os seus caminhos a Ele, Ele vai com certeza te direcionar a uma verdadeira, não posso dizer, família, um verdadeiro propósito. E lá na frente você vai entender que tudo foi propósito de Deus. Porque os propósitos de Deus, eles não serão frustrados. Não tem como um propósito de Deus ele ser frustrado. De um jeito ou de outro, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, se assim Ele tiver propósito na sua vida. Entregue os seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará, com base na própria palavra. Mas nós queremos orar por você nessa noite, porque eu acho que já é quase hora, né? É isso aí. Vamos orar pelo pessoal. Já passamos meia hora. Então, pessoal, Jacó, ele foi enganado. Mas havia um propósito. Até nesse engano de Jacó. Jacó pode até ter dormido com a mulher errada, segundo os seus olhos, segundo a sua consciência, a sua mente. Mas segundo o propósito de Deus. Ele dormiu com a mulher certa, porque Deus tinha um propósito naquele relacionamento. E se Deus tem um propósito no relacionamento seu, você vai ser muito feliz. Vocês como casal, vocês vão conquistar, vocês vão ter aquilo que vocês precisam e necessitam, para que então Deus seja glorificado no seu relacionamento. Amém, pessoal? Vamos orar pelo pessoal? E se essa live for relevante, compartilhe suas redes sociais, manda para frente, tá bom? Porque tem pessoas por aí que têm feito de tudo. Por uma mulher, pelo homem. Tem trabalhado 7 anos para poder conquistar. É fé. E aí quando tudo acontece, você descobre que aquela pessoa não é tudo aquilo que você imaginou que fosse, mas a escolha já foi feita, não pode mais separar, isso não é aprovado pela própria palavra. Então temos que pensar muito bem para não fazer como Jacó. Não podemos ser tão rebeldes, tão brutos, tão ignorantes, né, sem conhecimento, e tomar decisões precipitadas. Não devemos fazer como Jacó. E tantos outros homens que fizeram escolhas erradas e colheram ali as suas consequências mediante aquilo que foi plantado. Não é verdade, meu amor? Vamos orar para Deus abençoar esse povo? Amado Deus, nessa noite de quinta-feira nós estamos aqui já há algum tempo na Tua presença, um pouco mais que meia hora, mas é do nosso interesse orar por essas pessoas. Por que eu disse interesse? Porque quando a gente dá, quando a gente abençoa, a gente também é abençoado. Então acaba sim sendo do nosso interesse abençoar as pessoas, para que elas possam ter discernimento e não venham fazer as suas escolhas erradas, não venham trabalhar errado, não venham planejar errado. Casais ficam 5 anos planejando, comprando a casa, os móveis, tudo, e quando chega no dia do casório, ou um mês depois de casou, descobre que tudo aquilo foi uma coisa ilusória, foi uma ilusão, ela foi enganada pelos olhos, era só um desejo que ela queria da carne, mas não era o propósito de Deus, não era o propósito teu para a vida dela. Então o Senhor não venha deixar essa pessoa sofrer, Senhor, porque quando a gente fala de um relacionamento que é conturbado, de um relacionamento que
tem brigas, estamos falando de destruição, de algo que não é aprovado por ti. Então que o Senhor possa falar com essa pessoa, sabe, cutucar na cabecinha assim, falar, olha, não é por aí, não é, e abre os olhos dessa pessoa para que ela possa não só te ouvir, mas além disso te obedecer, porque só te ouvir e não tomar atitude não tem valor nenhum. Antes não ouvisse, não é verdade, Senhor? Então o Senhor abre o entendimento dela, cuida, guarda, livra e protege para que essa pessoa venha ter uma família abençoada. E se ela já é casada, agora tem que haver uma reversão, dá para reverter, porque o Senhor é um Deus que transforma. Então que o Senhor, meu Deus, possa agir nesse relacionamento, nessa casa, nessa família, para que haja então, meu Deus, uma família unida, para que haja então, meu Deus, uma família abençoada, segundo o teu propósito, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Sim, meu Deus, de concordância, meu Deus, com teu servo. Meu Pai, eu te peço, meu Deus, que no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha visitar esse casal, meu Pai, que está passando por dificuldade. Meu Deus, não sei qual é a dificuldade, mas o Senhor sabe, meu Deus, de cada dificuldade, de cada um, meu Pai, de cada lar. Então, meu Deus, que o Senhor venha entrar com providência, meu Deus, que venha ser, meu Pai, o teu propósito, meu Deus, na vida desse casal. Meu Deus, se porventura, meu Deus, esse casal veio descobrir que o seu parceiro não era aquilo que ela almejava, que ela achava que era aquilo e descobriu que não é. Mas, meu Deus, o Senhor é Deus que pode restaurar. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, meu Pai. Então, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, entrar com providência, meu Pai. Meu Senhor, onde essa live chegar, meu Deus, que venha ser de alta ajuda. Meu Pai, então, abençoa, meu Deus. Abençoa a cada lar, meu Deus, a cada família. Meu Pai, é que a gente te pede, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Senhor, só temos que te agradecer por tudo e te agradeço, meu Pai, pela essa palavra de hoje. Te agradecemos, meu Pai, te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Eterno abençoe grandemente a sua casa, a sua família, os seus filhos, e que você possa compartilhar essa live até quinta-feira com mais uma live aqui, se o Eterno permitir, no Facebook. Tudo é permissão dele, né? Com certeza. Se ele permitir, estaremos aqui com mais uma live. Vamos falar um pouco sobre os tipos de casais que tem na atualidade. Vamos falar sobre isso, vai ser muito legal. E vai ser uma live descontraída, porque, só para adiantar um pouco aqui, tem casais que é estranho. As pessoas vêm lá fora e falam, nossa, como esse casal consegue ser feliz assim desse jeito? É do jeito dele lá. É desse jeito. Então a live vai ser falando sobre um pouco sobre isso, tá bom? Como que você consegue ser feliz assim. E com certeza será uma bênção, tá? Mas aqui também terá mensagem durante a semana, no Mensagens que Edificam, e desde já agradeço a todos por assistir e compartilhar essa live. Que o Eterno abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. E até quinta-feira, com mais aqui um programa Família Unida. Qualidade de vida. Porque para ter uma qualidade de vida tem que ter uma família unida. Amém. Deus abençoe, pessoal. Boa noite, pessoal.